Olá amigos e amigas do canal, O Despertar da Consciência, sejam bem-vindos. Aqui você vai navegar no mundo da imaginação, onde todos os sonhos se tornam realidade. Tema de hoje: como usar o poder de cura do subconsciente. Joseph Murphy. Fato que todos nós vivemos em busca da cura para questões do corpo e da alma. O que é capaz de curar? Onde está o poder da cura? Essas são perguntas feitas por todos. A resposta é que o poder da cura está na mente subconsciente de cada pessoa, e mudar a atitude mental da pessoa doente pode liberar esse poder. Nenhum praticante de ciências mentais ou religiosas, nenhum psicólogo, psiquiatra ou médico curou um paciente. Há um ditado: o médico faz o curativo, mas quem cura é Deus. O psicólogo ou psiquiatra é responsável por remover os bloqueios mentais do paciente, de modo que o princípio de cura seja liberado, recuperando sua saúde. Da mesma forma, o cirurgião remove o bloqueio físico, permitindo que a corrente de cura funcione normalmente. Nenhum médico, cirurgião ou profissional de ciências mentais alega ter curado o paciente. O único poder curativo é chamado por vários nomes: natureza, vida, Deus, inteligência criativa e poder subconsciente. Existem diversos métodos utilizados para remover os bloqueios físicos, mentais e emocionais responsáveis por inibir o fluxo do princípio curativo da vida que anima todos nós. O princípio de cura que reside na mente subconsciente pode curar a mente e o corpo de todas as doenças quando adequadamente direcionado por você ou outra pessoa. Esse princípio de cura funciona para todos, independente da religião, da cor ou da etnia. Você não precisa pertencer a uma igreja específica para utilizar e participar desse processo de cura. O subconsciente vai curar a queimadura ou o corte na sua mão, mesmo que você se considere ateu ou agnóstico. O procedimento terapêutico moderno se fundamenta nesta verdade: a inteligência infinita e o poder do subconsciente reagem de acordo com a sua fé. Os praticantes de ciências mentais ou religiosas seguem a prescrição da Bíblia e se dirigem a um lugar reservado para acalmar a mente. Lá, eles relaxam, esquecem os problemas e pensam na presença curativa infinita que há neles. Esses indivíduos fecham a mente para todas as distrações externas e, em seguida, de modo tranquilo e intencional, fazem uma solicitação ou pedido ao subconsciente, percebendo que a inteligência da mente fornecerá as respostas de acordo com suas necessidades. A descoberta mais maravilhosa é esta: imagine o objetivo desejado e sinta a realidade dele. O princípio infinito da vida vai responder à sua escolha e ao seu pedido consciente. Este é o significado da crença que você recebeu e receberá. E também é o que o cientista mental moderno faz quando pratica a terapia da prece. Um processo de cura: existe apenas um princípio universal de cura operando em tudo o que é vivo, seja o gato, o cachorro, a árvore, a grama, o vento ou a terra. Esse princípio vital opera através dos reinos animal, vegetal e mineral, na forma de instinto e lei do crescimento. A mente humana capta de modo consciente este princípio vital e tem a capacidade de direcioná-lo, também conscientemente, para se abençoar de incontáveis formas. Há várias abordagens, técnicas e métodos para usar o poder universal, mas existe apenas um processo de cura, que é a fé. E ele será aplicado em você de acordo com a fé que você tiver. A lei da crença: todas as religiões do mundo representam formas de crença, e essas crenças são explicadas de várias maneiras. A lei da vida é a crença no que você acredita em relação a si mesmo, à vida e ao universo. Isso será aplicado em você, de acordo com as suas crenças. A crença é um pensamento que faz o poder do subconsciente ser distribuído em todas as fases da vida, de acordo com os seus hábitos de pensamento. Se você observar bem, perceberá que a Bíblia não fala sobre a crença em um determinado ritual, cerimonial, forma, instituição ou fórmula. Ela fala sobre a crença em si. A crença da sua mente é simplesmente o seu pensamento. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9 capítulo 23. É tolice acreditar em algo que vai prejudicar ou fazer mal a você. Lembre-se, não é o que você acredita, e sim a sua crença ou o seu pensamento que cria o resultado. Todas as experiências, atos, eventos e circunstâncias da sua vida são apenas reflexos e reações ao seu pensamento. A terapia da prece é a função combinada da mente consciente e inconsciente direcionada de modo científico. É a função sincronizada,
harmoniosa e inteligente dos níveis consciente e subconsciente da mente direcionados de maneira específica para um determinado propósito. Na prece científica ou terapia da prece, você deve saber o que está fazendo e por que está fazendo. Você deve acreditar na lei da cura. A terapia da prece também é chamada de tratamento mental ou prece científica. Na terapia da prece, você escolhe conscientemente determinada ideia, imagem mental ou plano que deseja vivenciar. Sua capacidade de comunicar esta ideia ou imagem mental para o subconsciente é percebida, sentindo a realidade do estado presumido. Se você permanecer fiel em sua atitude mental, a prece será atendida. Essa terapia é uma ação mental clara para um propósito específico e preciso. Suponha que você decida curar uma determinada dificuldade com esse tratamento. Você sabe que seu problema ou doença pode ser causado por pensamentos negativos carregados de medo e alojados no subconsciente e que, se você conseguir tirar esses pensamentos da sua mente, obterá a cura. Portanto, você recorre ao poder curativo dentro do subconsciente, lembrando a si mesmo do poder e inteligência infinitos e da capacidade que esse poder tem de curar tudo. Enquanto você se concentra nessas verdades, o medo começará a se dissolver, e a lembrança dessas verdades também corrigirá as crenças errôneas. Você agradece pela cura, que sabe que virá, e afasta a mente da dificuldade até se sentir guiado, após um intervalo, a orar novamente. Durante a prece, é essencial que você se recuse a dar poder a quaisquer condições negativas ou admitir, mesmo por um segundo, que a cura não virá. Essa atitude mental promoverá a união harmoniosa entre a mente consciente e a inconsciente, conferindo o poder de cura. A cura pela fé, o que isso significa e como a fé cega funciona. O que é popularmente conhecido como cura pela fé não se trata da fé mencionada na Bíblia. Trata-se do conhecimento sobre a interação entre a mente consciente e a subconsciente. Os curandeiros são pessoas que curam sem ter qualquer compreensão científica dos poderes e forças envolvidos. Eles podem alegar que têm o dom especial da cura, e a fé cega do doente nesses poderes pode apresentar resultados. Curandeiros em sociedades primitivas podem curar por sortilégios. A pessoa pode ser curada ao tocar os chamados ossos de santos ou qualquer outro objeto que a faça acreditar sinceramente naquele método ou processo. Qualquer método que faça alguém deixar de sentir medo e preocupação para ter fé e esperança vai ser eficiente. Muitas pessoas podem alegar que determinada teoria dá resultados e que, portanto, está correta. Como já foi explicado neste capítulo, isso não pode ser verdade. Para ilustrar como a fé cega funciona, vamos falar do médico suíço Franz Anton Mesmer. Em 1776, ele alegou realizar várias curas ao passar ímãs artificiais em pessoas doentes. Mais tarde, ele abandonou os ímãs e evoluiu para a teoria do magnetismo animal, um fluido que permeia o universo, mas que seria mais ativo no organismo humano. Mesmer alegava que esse fluido magnético saía dele para os pacientes e os curava. As pessoas corriam em multidões para se consultar com ele, e várias curas incríveis ocorreram. Mesmer se mudou para Paris, onde o governo formou uma comissão de médicos integrantes da Academia de Ciências, da qual Benjamin Franklin fazia parte, para investigar essas curas. O relatório aceitava os principais fatos alegados por Mesmer, mas alegava não haver evidências que comprovassem que a teoria dos fluidos magnéticos estava correta. Também defendia que os efeitos eram causados pela imaginação dos pacientes. Pouco tempo depois, Mesmer foi levado ao exílio e morreu em 1815. Em seguida, James Bride, um médico de Manchester, tomou para si a tarefa de mostrar que o fluido magnético não tinha nenhuma relação com as curas do Dr. Mesmer. Dr. Bride descobriu que os pacientes podiam ser lançados em um sono hipnótico por sugestão, durante o qual muitos fenômenos que eram atribuídos ao magnetismo por Mesmer podiam ser produzidos. É possível observar que todas essas curas foram certamente realizadas pela imaginação ativa dos pacientes, aliada a uma sugestão poderosa de saúde para o subconsciente dessas pessoas. Tudo isso era chamado de fé cega, pois na época não era possível entender como as curas aconteciam. Fé subjetiva. O que isso significa? Você vai se lembrar da afirmação, e ela não precisará ser repetida muitas vezes, de que a mente subjetiva ou subconsciente é tão receptiva ao controle da própria consciência ou da mente objetiva quanto pode ser pela sugestão de outra pessoa. Seja qual for a sua crença objetiva, se você assume ter fé, ativa ou passivamente,
o subconsciente será controlado pela sugestão, e o seu desejo será realizado. A fé exigida nas curas mentais é puramente subjetiva. Para curar o corpo, é obviamente desejável garantir a fé simultânea da mente consciente e da subconsciente. Contudo, isso não será necessariamente imprescindível se você entrar em um estado de passividade e receptividade, relaxando a mente e o corpo rumo a um estado sonolento, quando sua passividade fica receptiva à impressão subjetiva. Recentemente me perguntaram como conseguir uma cura através de um sacerdote. Não acreditei quando ele me disse que não existia isso de doença e que a matéria também não existe. No começo, esse homem pensou que sua inteligência estava sendo insultada e protestou contra um absurdo tão evidente. A explicação é simples. Ele foi acalmado por palavras reconfortantes, ditas para levá-lo a uma condição perfeitamente passiva, sem falar ou pensar em nada naquele momento. O sacerdote também ficou passivo e afirmou, de maneira calma, tranquila e constante, por cerca de meia hora, que aquele homem teria saúde, paz, harmonia e plenitude. O homem sentiu um alívio imenso, e sua saúde foi restaurada. É fácil ver que a fé subjetiva do homem se manifestou pela passividade dele durante o tratamento, e que as sugestões de saúde feitas pelo sacerdote foram transmitidas ao subconsciente, levando as duas mentes subjetivas a se unirem. O sacerdote não foi prejudicado pelas autossugestões antagonistas do paciente, que tinha dúvidas objetivas em relação ao poder religioso ou à correção da teoria. Nesse estado de sonolência, a resistência da mente consciente ficou reduzida ao mínimo, e os resultados surgiram. A mente subconsciente do paciente foi controlada por essa sugestão e exerceu suas funções de acordo com ela, levando à cura. O significado do tratamento ausente: imagine descobrir que sua mãe, que mora em Nova York, está doente, e você vive em Los Angeles. Ela não está fisicamente no mesmo lugar que você, mas você pode rezar por ela. O Pai, que está em mim, é quem faz as obras. João capítulo 14 versículo 10. A lei criativa da mente subconsciente lhe servirá e fará o trabalho. A resposta é automática. O tratamento serve para induzir uma percepção interna de saúde e harmonia em sua mentalidade. Essa realização interna age por meio da mente subconsciente e opera por meio da mente subconsciente da sua mãe, como se fosse apenas uma mente criativa. Seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição operam por meio da mente universal e subjetiva, colocando em movimento uma lei no lado subjetivo da vida que se manifesta por meio do corpo dela na forma de cura. No princípio mental não há tempo ou espaço. É a mesma mente que opera através da sua mãe, não importa onde ela esteja. Na realidade, não existe tratamento ausente em oposição ao tratamento presente, pois a mente universal é onipresente. Você não vai tentar enviar pensamentos ou manter um pensamento. O seu tratamento consiste em um movimento consciente do pensamento, e, à medida que você se torna ciente das propriedades de saúde, bem-estar e relaxamento, elas ressuscitarão na experiência de sua mãe e os resultados vão aparecer. A seguir, veremos um exemplo perfeito do que se chama tratamento ausente. Há pouco tempo, uma ouvinte do nosso programa de rádio em Los Angeles rezou dessa forma pela mãe, que havia sofrido uma trombose coronária em Nova York. A presença da cura está exatamente onde minha mãe está. A condição corporal dela é apenas um reflexo da vida pensada como sombras em uma tela. Sei que, para mudar as imagens dessa tela, eu preciso mudar o filme que está sendo projetado. Minha mente é o rolo de projeção, e nessa tela eu projeto imagens de plenitude, harmonia e saúde para minha mãe. A presença curadora infinita que criou o corpo da minha mãe, com todos os órgãos, agora está saturando cada átomo dela, e um rio de paz flui em cada célula de seu corpo. Os médicos serão divinamente guiados, e quem tocar minha mãe será orientado a fazer o certo. Sei que a doença não tem realidade final. Se tivesse, ninguém nunca seria curado. Agora eu me alinho ao princípio infinito do amor e da vida, e eu sei e decreto que a harmonia, a saúde e a paz estão sendo expressas nesse exato momento no corpo da minha mãe. Ela rezou dessa forma várias vezes ao dia, e sua mãe teve uma recuperação notável em pouco tempo, para a surpresa do especialista que a acompanhava.
O médico a elogiou pela grande fé no poder de Deus. A influência dos pensamentos da filha colocou em movimento a lei criativa da mente no lado subjetivo da vida, que se manifestou no corpo da mãe na forma de saúde perfeita e harmonia. O que a filha sentiu como verdadeiro sobre sua progenitora foi simultaneamente ressuscitado como experiência da mãe. Liberar a ação cinética da mente subconsciente. Um amigo psicólogo me contou que um de seus pulmões estava infectado. Radiografias e exames detectaram a presença de tuberculose. À noite, antes de dormir, ele passou a afirmar calmamente: cada célula, nervo, tecido e músculo dos meus pulmões agora estão se tornando plenos, puros e perfeitos. Todo o meu corpo terá a saúde e a harmonia restauradas. Essas não foram exatamente as palavras dele, mas representam a essência do que ele dizia. A cura total ocorreu em um mês. Radiografias posteriores confirmaram isso. Eu quis saber um pouco mais sobre o método utilizado, então perguntei por que ele repetia as palavras antes de dormir. A resposta foi: a ação cinética da mente consciente continua durante o sono, por isso dê ao subconsciente algo bom para trabalhar enquanto descansa. Essa resposta foi muito sábia. Ao pensar em harmonia e saúde perfeitas, ele nunca citou o problema pelo nome. Sugiro fortemente que você pare de falar sobre seus problemas ou de dar nome a eles. A atenção e o medo que você tem são a fonte de onde eles tiram vida. Assim como meu amigo psicólogo, torne-se um cirurgião mental, e os seus problemas serão cortados como galhos mortos de uma árvore. Se você constantemente dá nome às suas dores e sintomas, a ação cinética é inibida, o que significa o bloqueio da liberação do poder de cura e a energia da mente subconsciente. Além disso, pela lei da sua mente, a imaginação tende a tomar forma daquilo que você mais teme. Preencha a mente com as grandes verdades da vida e progrida rumo à luz do amor. Resumo das ferramentas para a saúde: descubra o que cura você. Perceber as direções corretas fornecidas pelo subconsciente vai curar sua mente e seu corpo. Desenvolva um plano nítido para transferir seus pedidos ou desejos para seu subconsciente. Imagine o que você deseja e sinta a sua realidade. Persista nisso e conseguirá resultados precisos. Decida o que a crença é. Saiba que a crença é um pensamento na mente, e o que você pensa será criado. É tolice acreditar em doença e algo para lhe prejudicar ou fazer mal. Acredite em saúde, prosperidade, paz, riqueza e orientação divina. Os pensamentos importantes e nobres nos quais você habitualmente se concentra se transformam em grandes atos. Aplique em sua vida a força da terapia da prece. Escolha determinado plano, ideia ou imagem mental. Una-se a essa ideia em termos mentais e emocionais. Caso você permaneça fiel a essa atitude mental, sua prece será atendida. Lembre-se sempre: se você realmente quer o poder da cura, poderá tê-lo através da fé. Isso significa conhecer o trabalho da sua mente, nos planos consciente e inconsciente. A fé vem com a compreensão. A fé cega significa que uma pessoa pode obter resultados na cura sem ter qualquer compreensão científica dos poderes e das forças envolvidas nela. Aprenda a rezar pelas pessoas queridas que estão doentes. Acalme a mente, e assim seus pensamentos de saúde, vitalidade e perfeição irão operar através da mente subjetiva universal. Eles serão percebidos e ressuscitarão na mente da sua pessoa querida. Agradeço a todos vocês inscritos e não inscritos no canal. Que o todo, Deus, Jesus, a fonte criadora, abençoe todos vocês. Até o próximo vídeo.